Bom, gente, continuando aqui, agora vamos falar, certo, de uma patologia capilar. No caso aqui, a caspa, certo? Então, o que é a caspa? É um problema, certo, de pele muito comum. Por que comum? Porque afeta muita gente, certo? Cerca da metade da população adulta mundial. Então, mais de 2 milhões de casos são diagnosticados por ano no Brasil, certo? Então, quem diz a isso é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ok? E aí, é um problema comum porque é muito frequente, certo? É também conhecido como dermatite seborreia, seborreica ou a própria seborreia, mas é a mesma coisa, certo? Então, é uma afecção crônica que se manifesta em partes do corpo onde vai ter aí uma maior produção, certo, de sebo proveniente das glândulas sebáceas, certo, ou a presença de um fungo. Então aí, a causa da caspa, ela é uma causa microbiológica, que são causadas pelos fungos, mas esses fungos eles têm que estarem, certo, em um ambiente muito propício para que haja uma automultiplicação, certo, deles. Então aí, esse excesso de sebo produzido por as glândulas sebáceas geram esse ambiente, acompanhado também com muito estresse, certo? Geralmente a caspa se manifesta realmente quando você está em um período de estresse muito grande, ou seja, pode ser um estresse por noites mal dormidas, pode ser um estresse por um desgaste físico, ok? Pode ser estresse pelo fator de uso de cigarro de maneira muito abusiva, o uso de álcool também, certo? Então aí a gente vai ter esse fungo que já vive, já faz parte dessa flora, certo? Natural do couro cabeludo, certo? E isso gera esses fatores de risco, né? Faz com que ele se multiplique. Então nós temos aí os fungos que são leveduras, certo? No caso aqui, a Malacésia globosa, né, o tipo de fungo que já vive aí nessa região e se aproveita, né, das oportunidades para se multiplicar de maneira exacerbada. Então, as caspas elas também atingem bebês, ok? E também, no caso, a maioria dos adultos. Então, os hormônios, eles têm uma forte influência, né, na aparência aí, certo? No aparecimento da caspa, certo? O estresse, como eu falei, certo? Então, vai ter o que? Pessoas que têm uma grande produção de sebo. E aí, professor, por que os hormônios? Os hormônios, pessoal, principalmente os andrógenos, eles vão estar envolvidos aí, certo, no estímulo, certo, das, do sebo, certo? Então, eles vão estimular as glândulas sebáceas a ter uma maior produção, a ter uma maior atividade metabólica, produzindo então mais pelos, certo? Então, essas enfermidades que atingem a pele, os hormônios andrógenos principalmente vão estar muito ligados, vão ser de forte influência, certo? Então, usar o chapéu com muita frequência também causa, porque fica aí um ambiente úmido e os fungos gostam muito desse ambiente quente e úmido, certo? Então, os sintomas geralmente só vai ter sinais, geralmente, né, que é essa descamação, no caso da caspa seca, certo? E também os sintomas pode ser que dê aí uma ardência, certo? Coceira e assim vai. Tratamento: não existe uma cura definitiva, certo, para a caspa, mas existem alguns medicamentos que podem sim atuar aí, certo? É, matando de certa forma esses fungos que ali habitam, certo? Também vai ter alguns medicamentos que controlam essa oleosidade, certo? Então tem muito shampoo anti-caspa, certo? Com propriedades aí, certo? Que vão atuar sobre esse microorganismo, que são as
fungos e também algumas bactérias. Então aqui nós temos alguns mitos, certo, e verdades sobre a caspa. Então vamos lá. A dermatite seborreica, a caspa, pode causar queda de cabelo? Sim, pode sim. O estresse causa caspa? Com certeza causa, certo? A caspa surge quando não lavamos o cabelo? Um mito. Lógico que pode se intensificar por conta da oleosidade. Mas assim, o fato de você não lavar o cabelo não vai te trazer caspa, ok? A caspa só pode surgir no cabelo? Não, certo? Existem outras regiões que pode ter caspa, certo? Agora aqui tem uma frase, né, que eu disse em aula para meus alunos, certo? Então vamos falar agora sobre alopecia androgênica, ou só alopecia, certo? A alopecia que é a queda de cabelo, ou seja, a calvície androgênica, porque está atrelada aí a quem? Aos andrógenos, olha os hormônios aí voltando de novo, certo? A esses andrógenos, que são os hormônios, visto que a caspa achava-se há muito tempo que era um mal, ou a calvície, desculpa, achava que era assim, um mal aí que assolava, certo? Apenas a classe masculina, certo? Mas sabe-se hoje que não é. Mas os andrógenos, certo? Em geral, eles estão envolvidos aí na queda de cabelo, na calvície. Certo? Então, como eu disse, a alopecia significa queda de cabelo e androgênico porque tem hormônios masculinos envolvidos, certo? Nesse fator, certo? Não é um problema só dos homens, as mulheres também, porém, como as mulheres têm mais cabelo, certo? É menos evidente nelas essa queda, mas no homem é mais evidente, certo? Então, para entender a queda de cabelo, a gente tem que entender também o ciclo do cabelo, o ciclo de vida. Então, os pelos, né, os cabelos, são estruturas cilíndricas, certo, compostas por proteínas, principalmente a queratina. Queratina, certo, é, é uma proteína, certo, produzida pelos queratinócitos, células aí que estão na epiderme. A gente tem uma aula aí gravada, certo, sobre tecido epitelial, se eu não me engano. E aí vocês veem para saber mais das células da pele. Então vamos lá. É, vai ter então aí, a gente vai ter é, esses folículos pilosos, certo? Vai ter pelos aí em toda a nossa região, certo? Exceto na palma da mão e nas plantas dos pés. Mas o resto vai ter folículos pilosos e pelos, certo? Alguns são tão finos que não dá para enxergar, mas eles estão lá. Então, como é que ocorre o ciclo de vida do cabelo? Lembrando que eles crescem diferentemente para cada região, então não é uma coisa regrada e igual para todos os tipos de pelos e o cabelo, certo? Então a gente tem cerca aí na cabeça, no caso, né, a gente possui cerca de 100 mil fios de cabelo com um crescimento médio de 1 a 2 centímetros por mês. Então, cerca de 1 a 2 centímetros por mês é o crescimento do nosso cabelo. Todos os dias a gente perde aproximadamente aí 75 a 100 fios de cabelo, cerca de 75 a 100 fios por dia. Então, a gente tem um ciclo de vida, o nosso cabelo tem um ciclo de vida que é o seguinte, ele vai ter 3 fases, a fase anágena, fase catágena e fase telógena. Isso é um ciclo de vida natural, pessoal, natural. Ciclo de vida sem influência, certo? Sem influências que causam alguma patologia. Isso é normal. Até porque se o cabelo não tivesse o ciclo de vida, ele não morresse, ele ia crescer eternamente. Um fio ia crescer eternamente. Ia ficar aqui também esse cabelo. Ia ser a Rapunzel. Não é? Então vamos lá. O ciclo de vida, que tem as 3 fases, na fase anágena, que é a fase 1, o que acontece nessa fase? É a fase do crescimento capilar. Os seus cabelos estão crescendo. E é uma fase que dura em média 2 a 3 anos, mas pode chegar até 7 anos. Então, o cabelo que nasce hoje, exemplo, ele pode durar até 7 anos crescendo, certo? Isso se dá por conta
de quê? De uma alimentação, certo? E uma irrigação nesse folículo piloso. Mas em média aí ele vai crescer durante 2 a 3 anos. Lembrando que ele cresce por mês 2 a 3, 1 a 2 centímetros, certo? Ou 2 a 3 centímetros, por aí. Na segunda fase, que é a catágena, esse fio ele vai ter uma, como é que eu posso dizer, uma inovulação, certo? É a segunda fase e dura apenas algumas semanas, certo? Ou em média de 2 a 3 semanas. Nessa fase, o que é que acontece? O cabelo para de crescer e o folículo ele vai diminuir. Então a gente tem no sistema tegumentar, né, que é o que estuda isso. Eu não sei se na minha aula de tecido epitelial eu falei, certo, de como se dá esse processo capilar. Mas aí vai ter vídeos mais na frente, né, de sistema tegumentar quando eu estiver ministrando a cadeira de fisiologia. Então vamos lá. O nosso pelo ele vai ter lá a raiz, certo? Vai ter um folículo, que se chama de folículo piloso, que é onde nasce o pelo. E aí ele vai ser alimentado, certo? Por essa região, esse folículozinho. Na fase anágena, que é a fase 1, vai ser a fase de crescimento, ele vai estar nutrindo o cabelo, certo? Na fase catágena, aí o cabelo não cresce mais, estacionou, e o folículo começa a diminuir, a regredir. E justamente vai passar para a fase telógena, que é a fase 3. Nessa fase, que dura de 3 a 4 meses, o cabelo se desprende do folículo, ou seja, se solta, certo? Da papila, e aí o ciclo vai recomeçar. Então aqui nós temos nessa imagem, ó, a fase anágena, o cabelo está na fase de crescimento. Note que aqui amarelinho tem o folículo piloso, certo? Está nutrindo. Na fase catágena, que é a fase 2, que dura aí em média, certo? De 2 a 3, de 2 a 3 semanas. Isso aqui já começa, certo? O pelo já não cresce mais e o folículo está diminuindo o tamanho. Já na fase telógena, o pelo se desprende desse folículo, certo? E aí, como nasce uma nova fase anágena, onde está saindo aqui outro pelo, outro cabelo e está crescendo, vai empurrando o outro, até que ele se desprende e realmente se solta. E aí ele cai. Aqui a gente enxerga um gráfico, certo? Onde aqui no eixo Y, que depende do eixo X, certo? Aqui diz o crescimento do cabelo em centímetros e aqui os meses. Então, é sempre o eixo Y que depende do eixo X, lembrando isso, certo? Então, as características do eixo X não vão depender do eixo Y, mas as do eixo Y vão depender do eixo X, certo? Então, aqui nós temos o que? Temos no mês de janeiro, o cabelo cresceu, certo? O cabelo estava aqui em 3 centímetros. No mês de fevereiro, ele já cresceu aqui cerca de 1,5 centímetros. E assim se repete para cada mês, certo? Então já expliquei, né, essa fase aí. Então a causa da calvície, certo, da alopecia androgênica é dado, certo, aí pelo um encurtamento da fase anágena. Não estou falando do encurtamento do cabelo, não. Note que, qual é a fase anágena? A fase anágena, ela é dada pelo crescimento capilar e dura, em média, 2 a 3 anos, podendo atingir aí 7 anos. Ok? Ok. Se eu encurto essa fase, o cabelo ele vai parar de crescer num tempo menor do que a média, certo? Então, isso aí vai gerar o quê? Um afinamento do cabelo, certo? Uma redução do folículo piloso, certo?
fazendo com que a raiz fique cada vez mais próxima da superfície. Então, isso aí é uma causa, certo? Esse fato pode ser genético, certo? Por conta das ações dos hormônios. A gente vai ver que o hormônio andrógeno é o principal influente nisso, certo? Então, de uma forma mais aprofundada, o que acontece? O problema ocorre, certo, em pessoas que produzem exacerbadamente uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Essa enzima, certo, no nosso corpo a gente tem vários tipos de proteínas. Um desses tipos são enzimas que tem a função catalítica, acelera algumas reações do corpo. E aí a gente tem a enzima 5-alfa-redutase. A enzima 5-alfa-redutase, ela vai transformar o hormônio masculino, que é a testosterona. Não estou falando que só homens têm esse hormônio. Mulher também tem, mas homem tem em grande quantidade e é o hormônio responsável por dar nossas características masculinas. Voz grossa, certo? Barba, bigode, certo? Então, esse hormônio testosterona é o hormônio responsável pelos caracteres masculinos, certo? E aí, essa enzima, ela tem aqui o hormônio, certo? Tem uma fórmula química lá. E essa enzima, 5-alfa-redutase, converte esse hormônio testosterona em um derivado dele, que é a dihidrotestosterona. E a gente vai ver como é que a dihidrotestosterona influencia na queda de cabelo, certo? Então, os fatores genéticos, né, como aí a genética fala muito também sobre a gente, e aí ela é quem determina, certo? A gente tem genes no nosso corpo que determinam tudo que vai ser produzido, e esses genes, eles também aí determinam essa produção de hormônio, certo? Ou de proteínas também, no caso a enzima 5-alfa-redutase. Então, o que acontece? A gente produz a testosterona, isso é perfeito, ok? É natural a gente ter testosterona. Só que tem a enzima 5-alfa-redutase e ela vai converter a testosterona em um derivado chamado dihidrotestosterona. Essa dihidrotestosterona, ela vai se ligar a receptores existentes, certo, em alguns folículos pilosos. Então, quanto mais receptores ou quanto mais folículos existirem na gente com receptores para dihidrotestosterona, mais calvo você vai ser. Então vai estar lá o nosso folículo piloso, né? E aí vai ter receptores altamente específicos para dihidrotestosterona. Essa dihidrotestosterona, quando se liga ao receptor do folículo, ela vai causar, certo, uma redução de tamanho desse folículo, não dando a ele aí a mesma capacidade metabólica para alimentar o cabelo, gerando então a queda do mesmo, que é o cabelo. Ok? Então, uma pessoa que tem muita enzima do tipo 5-alfa-redutase e esse mesmo indivíduo tem muitos receptores no folículo piloso ou muito folículo com receptores, vai gerar aí, vão casar perfeitamente. Por quê? A 5-alfa-redutase é a enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona. Esse derivado desse hormônio vai para onde? Vai se ligar aos receptores que estão no folículo piloso. Quando se ligam, ele reduz o tamanho do folículo, diminuindo assim sua atividade, sua capacidade metabólica. Certo? Então, aqui na imagem nós temos os diferentes tipos de calvície, ou seja, as regiões, certo? Em que é atingido. Porque para cada região que é atingida, é visto que ali é onde tem mais receptores no folículo, ou seja, ali é onde tem mais folículos com receptores para dihidrotestosterona. Então, se você é calvo aqui na frente, tipo eu,
certo? É porque nessa região aqui eu tenho mais cabelo com, é, com receptores para dihidrotestosterona, onde se ligam e vão causar a queda de cabelo. Existem também só, algumas quedas de cabelo, certo? Aqui no caso é a calvície feminina, ok? Que também vai acarretar a queda de cabelo, ok? Porém, não de maneira tão visível, certo? O tratamento, nós temos aí então o tratamento pode ser usado o minoxidil, certo? Que tanto para homem para mulher, e também a finasterida, que aí já é por via oral e é aprovado para homens e não para mulheres, porque pode, certo? Até porque não tem estudos ainda que se digam essa eficácia em mulheres. E em gestantes pode aí trazer uma má formação fetal. Mas vamos lá. O minoxidil, como é que esse medicamento age? O minoxidil vai ser aplicado diretamente no couro cabeludo, certo? E vai acontecer o que? Ele vai estimular, certo? O, o aumento de vida, certo? Capilar na fase anágena. Ele vai estimular o crescimento dos folículos, certo? Então é assim que ele age. Você aplica esse fármaco, esse minoxidil, massageando, ok? E aí ele vai estimular o crescimento do folículo. Então ele vai agir na fase anágena, ok? Já agora sim, se vocês interromperem o tratamento, o cabelo vai cair de novo, certo? Então, quando se trata aqui desse outro medicamento, o finasterida, o que acontece? Vai acontecer aí, como ele é um medicamento via oral, o que acontece? Ele vai bloquear, certo, a ação da enzima 5-alfa redutase. Ou seja, não vai haver então aí a transformação da testosterona em dihidrotestosterona. Logo, se você não tem dihidrotestosterona, você não vai ter o encaixe nos receptores que tem no seu folículo. Então, você pode ter muitos folículos com receptores, mas se você não tem a dihidrotestosterona, não vai acontecer nada, porque não vai se encaixar, porque é altamente específico. Testosterona não se encaixa nesse receptor, já a dihidro se encaixa. E para que você tenha dihidro, você precisa ter a enzima 5-alfa redutase para converter a testosterona em dihidrotestosterona. Outros tipos de queda de cabelo, porque nem sempre é calvície. Então, nós temos aqui o eflúvio anágeno, que é a queda de cabelo dada, né, pela ação aí de tratamento contra o câncer. Pode ser a radioterapia e a quimioterapia. Então, esse eflúvio anágeno, ele vai ser um tipo de queda de cabelo não decorrente da calvície, certo? Mas de outro fator. E aí a gente vê que esses fármacos usados na quimioterapia ou a outra que é o que? A radioterapia vão interferir na fase anágena, ou seja, na fase 1 do ciclo de vida capilar, na fase do crescimento capilar. Temos também o eflúvio telógeno, onde aí já ocorre aí um fator que vai influenciar na terceira fase do ciclo de vida capilar, que é a fase telógena, certo? E aí, qual é a causa do eflúvio telógeno? Então, decorrente de efeitos colaterais do uso de várias drogas, certo? Ou também uma deficiência de vitaminas. Estresse também pode causar, ou também doenças na tireoide ou a gravidez. Então aí nós temos esse eflúvio telógeno. Alopécia traumática é outro tipo de queda de cabelo,
E aí pode ocorrer com trauma mecânico, certo? Uma pancada muito forte, ou uma parte química, ou seja, decorrente de produtos químicos. Temos também a alopecia areata, certo? Que é uma doença autoimune, a gente viu, né, e vai ver também mais à frente, que é uma doença autoimune. Então, de antemão, são doenças, certo? Que, que surgem quando o nosso próprio organismo, o nosso sistema imunológico, ele cria anticorpos para atacar uma parte do nosso corpo. Nesse caso aqui, da alopecia areata, é quando o nosso organismo, nosso sistema de defesa, cria anticorpos que atacam os nossos próprios folículos pilosos, certo? Então aí gera queda de cabelo. Certo? Temos também outros dois tipos, certo? Que é a tinea captis, que é uma infecção por fungos, certo? Que dá aí no cabelo, e a lúpus discoide, certo? Que também é uma forma que acomete a pele, é uma forma de doença que acomete a pele.